Deus. Kan Deus é o Criador que fez os céus e a terra e tudo que há nelas. mực ahnoro yakistoni ka fu nakistini rovo ahnoro ikonogomo nakistini. Deus é o Criador de todas as coisas, aquelas que nós vemos e aquelas que nós não vemos. Ta kan ka ahnoro chenya shia kan nakistotogomo emhna ishigaro. Tem coisas que Deus fez que a gente usa todo dia, o tempo todo, mas que você não vê e nem percebe. Ta kuyam ta kan yenihun wala ta sheha ta erota nas kan wero kitokomo. Você pode fazer um teste agora. Ta oroto umias chiwana testenosa. Faz assim. E depois prende a respiração. Primeiro joga para fora, depois prende a respiração. Ó. Tá, cachorro, onuarai, que se esse tomo com enado tomona. Puto. Não consigo mais. Tá. Já tive que respirar de novo. Eroiame e me fugache. E shahara vishmiya ka ukahara thako vishakwe. E shahara ka wasara. Ochowo. Você notou que você não vive sem ar? Você não chou. Mugache veroha. A gente nem presta atenção nisso, né? Eroge que guantamente entahorinasa. Mas se Deus fizer assim e tirar o ar, todos nós morremos em menos de 2 minutos. Ero kanas ocho kan yes ka mohor haku ero cheuta sheha za kanta yete kache ocho wotihiaino yohno minuto na chevele nostituais ero wawana ikanya kwaito. Nós não temos nenhum poder para viver sem ar. Kuyamenta no hono como kali vivas oyan melos kali ka ishikirama na itan kali kan melos que todo. E Deus criou o ar só dizendo, haja. Ta eroyamete kan milya nye ocho wotikan tocho wotiya ni kan no pode kan yocho as que chetoni como. A gente não vê o ar. Ono kinhenya ocho ele voltama ocho tashi. Usa o tempo todo. Ema honaro cabeia ocho e não nota que a gente depende dele. Mas nós dependemos é de quem criou ele. Assim como todas as outras coisas no mundo. Foi Deus que criou. Então Deus é o Criador de todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Quando Deus fez todo o mundo, todo o universo, Ele também é dono de todo o universo. Tudo que há no mundo, inclusive as pessoas do mundo, são propriedade de Deus. Então Deus é o Criador, mas também o dono de tudo. Só existe um Deus. E Ele é um Deus em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são um Deus. Por isso Jesus Cristo, o Filho, disse: eu e o Pai somos um. É difícil de entender, mas é isso que Deus é.
Deus é eterno. Kan mak I tonoro. Significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Kan yehtoho nas miyarorum eshihralma nas enatu toho. Ele não teve o início, ele sempre foi. Eshihralma nas kan yehtoho ihchitoho nas maka. E ele nunca terá fim, ele sempre será. Ta naikat kan yenatu toho. Por isso, quando Moisés perguntou qual é o seu nome, ele disse, eu sou. Elohim Moises ke ni ono ke ou au ia ke ni Moises ya. Kan ou aporin como ou ha ke ni Moises ya. Exatamente o que Jesus disse lá em João, eu sou. Tairo chamar João garitanya o que se ou mak ou ha. Deus conhece tudo. Kan nyenyas nolorumak tiniritur. Então ele sabe exatamente o que está passando na sua mente e no seu coração agora. Oro totak tenoyaskan aro totakaruma awenyas awe serteno tohomarha tenoyas. Ele sabe quando nós estamos pregando aqui a palavra dele, mas no seu coração você está preocupado com a roça, com a gasolina, com o complay, com os meninos, com as meninas. Deus sabe. Ta oro toakan tenoyas awe serteno tohokomo. Kiwan poko, ta complay poko, ta washam poko, emas poko, awe toma tenokan numa wana tenoyas amisha. Não dá para fugir da presença de Deus. Enquanto a gente está às vezes pregando a palavra de Deus, eu consigo ver. Que tem pessoas lá vendo no celular, rolando ali no Facebook, WhatsApp. Eu vejo, imagine Deus. Ta uenya suya o celular kawito como I dorma menya she WhatsApp como she uenya suya kan lihan tuno yas iroyoko. É só um exemplo de coisas que a gente tem que aprender a se santificar. Ó. Não deixe que o seu celular seja um pecado na sua vida. Eroyan me kiwan ro me kanye to yen kitauka chenta horinas kiwan takwa. Com certeza nós podemos usar o celular para ler a Bíblia, né? Ta tuno yas manha. E dentro da igreja, essa é a única função do celular. Depois de acabar o culto, você vai ver suas mensagens, mandar mensagem. Eu nem trago meu celular para cá. Fica em casa. Ta enta chego raka awe hotaga chesota que celular que choca amoino como yakro anda tacho. Ero ekwa celular eklama osona oha okacho nai omunyama. Porque eu prefiro usar a Bíblia ou o livro para eu poder desfolhear ele. Ta nasa celular vai okaritama quero na mesa onyeme takwa. Mas se você prefere ler a Bíblia no celular, não tem problema trazer. Não é pecado trazer o celular para ler a Bíblia, não. Tá. Onola kahama de celular tá vai hangi vai kahari chegorma tá em chegokan karitama. Mas a partir do momento em que você fica o tempo todo olhando o celular para ver se chegou uma mensagem nova, é Satanás tirando a sua atenção da palavra de Deus para coisas que não são a palavra de Deus. Onola dona Sara, a tiwana ito tinha hurke celular ya ha ni yorwas ero ima eka tunia ishita ero honaro taka masala satana so ero wawiya entarisko ochenta que ero ibiwe tinha me awito como mana yishino chako. Aí imagina, se eu consigo ver, imagina Deus que sabe todas as coisas. Então o que a palavra de Deus dizendo é que Deus não se engana, a gente não consegue enganar Deus. É importante a gente saber quem é Deus, justamente para que a gente possa se santificar ainda mais. Porque às vezes é muito fácil a gente, no momento aqui da igreja, no culto, a gente ser
bonitinho, tá mais santo, parece. tá na limão na lugar de chegar para o tá aqui vai Mas quando a gente está na cidade, está em algum lugar separado, que ninguém está vendo, que você faz assim, não tem pastor por perto, não tem nenhum diácono, então, aí você lembra, opa, Deus está vendo, Deus está ali, tá em todo lugar. na limão na metamuria que vai na eu estou morrendo cai que tá ali são que herói mau ya tá gata muito sem o harama herói mau tá nem to tá na chen poli avenya Agora herói mau tá que tá ave que opa hai chua que está cá tá hai ga chimai ya nesse ya estudando que shiro lo ye ni e to tá kokana avenya tá kokana shira chia gunai kan ni awan lo shira nai. Agora faça um exercício só na mente e no coração de vocês. Tá, Joana, cheio de atenção que você tá que você não tomou como é. Eu também já fiz e vou fazer de novo agora com você. Tá, então você chama um pouco. Só pensa Que você não tomou? num pecado de vocês que é recorrente, aquele que você está difícil de largar. Todos nós temos algum, tá? Todos nós somos pecadores. Tá, kuyam que você não tomou que chegou a escuroma. Ah, não kuyam que te tolia. Só por esse momento, pensa em você cometendo o pecado. Tá, e você não tomou nessa que te peguei todo. Tentou pensar? Todo mundo está aqui comigo pensando a mesma coisa? Você não é tu, oi, você não tomou agora. Lembra de você, não é do seu irmão, de você cometendo o pecado. Awak do como yesto kiceu, awak do como yesto konaro, awisto como konaro, awisto so noro yesto menua kijite awidasa. Awosim akulim yesto kuna. En gosha amoro chokoraka awisto o Roma nas oyesto noro wa chamara. Cachorro. Agora eu quero que você veja Deus olhando para você cometendo pecado. Tá, vamos lá nossa. Ganhei que certo não tô, que certo não tô. Era isso que ele estava fazendo. Norowa ero pouco nossa. Deu para entender? E sente que vai. Naquele momento em que você estava cometendo o pecado, mas ninguém estava vendo, Deus estava chorando por sua vida. Tá, que de bemassa amor romântico, que de pague como ia se tinha. Tá, herói mau, can romamos, esse não mau, can. Porque ele deu a vida do filho dele para morrer em seu lugar, em meu lugar. Jesus, wahia ni apoiero, Jesus marata wahia, yumu ni ero apoiero wahia. Aquele pecado que lhe deu prazer naquele momento causa uma profunda tristeza no Espírito Santo de Deus. Ero wakil tomo nasi Jesus Cristo ai kakpanyenel tama nasa. Porque Deus nunca para de olhar para você. Ero kekan nishamro inhro skara awenya si lolo tabatan ero wa awito kawishita. Então saber que a gente não consegue enganar Deus é importante para nós, para que a gente seja mais santo. Tá. Kan ye mudahulama men kan men achuana ese bararuma nas que to como poco que yang takya que to como kan ye tomo que wani esto poco champinha tashen. E isso vai nos dar forças para na próxima vez dizer não ao pecado, lembrando de que Deus está comigo o tempo todo. Tá, Elohim me onoga holita nas mosso yanton melo Yeshua. Deus é bom e nele não existe nenhum mal. Mesmo as coisas que acontecem com você que são ruins, Deus está usando aquilo para algo bom em sua vida.
para mudar a sua vida, para melhorar a sua vida. Eroyan me kantak awak kiriwan majisanas chehto yaoroshata kiriwan amoro kachame taka. A minha esposa teve um câncer de mama há 10 anos. Ta opichi nasihare atiwana kanse manatir hoko 2 anos. Há 10 anos. 10 anos time bumahiaga. E foi retirada uma mama inteira, ela não tem. Ta eroi mautak médico que tau chimak waiburamasa que tako médico. E ela usa um enchimento de pano para parecer que tem os dois, mas ela só tem um. Eroyan me cheunima nas opichi manatir iriasiki ta akroma machomaka. Alguns poderiam dizer, mas isso é algo ruim. Só que ela é uma crente muito melhor depois do câncer do que era antes. Ela confia mais em Deus agora do que confiava antes. Ela ama mais a Deus agora do que amava antes. E isso é muito bom. Porque o seio não vai fazer falta. O seio não vai fazer falta. Quando Cristo voltar, ela terá um novo corpo incorruptível, perfeito. Mas o amor que ela tem por Deus agora vai para a eternidade, só vai crescer. Então saber que Deus é sempre bom e não existe nenhum mal em Deus nos ajuda a viver bem diante daquilo que no mundo é ruim. O mundo é mau, mas Deus é bom. O mundo nos traz tristeza, mas Deus só nos traz alegria. Então, quando você estiver muito triste por causa de alguma coisa que está acontecendo com você, olhe para Jesus Cristo. Lembre que Deus é sempre bom. E Ele tem um propósito bom em tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo. Ele quer nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo, seu Filho. Mas Deus também é justo. Ele é um juiz justo. E Ele exige justiça de todos que habitam na terra. Haverá um dia em que Cristo voltará e julgará o mundo com justiça. Então não se enganem. Deus é perfeito em seu amor e em sua bondade para conosco. Mas Deus também é perfeito em sua justiça para julgar o mundo. Os pecados não ficarão sem punição. Lembre-se que Jesus Cristo pagou o preço pelos pecados daqueles que creem nele e se arrependeram. Esse já está pago. Jesus Cristo
atiwana touso. Mas quem não se arrependeu dos seus pecados e continua vivendo como se Deus não fosse ninguém, Ono ele será julgado. ono kinanai cheptomo yakijwamanye pun memma shes mohtonaro nishamuro yemnas tenye kashmo meha.